gente poder organizar direitinho, tá bom? O tema da mensagem de hoje é a festa. Repete comigo, a festa. Não, a festa. Muito bom. Algumas pessoas, elas ficaram assim em casa dizendo: eu não vou não, porque não tenho roupa de festa. Não vou não, porque eu vou ter que alugar. Não, vou ter que comprar uma roupa. Gente, tu tá bonitão pra caramba. Verdade. E eu digo que às vezes a gente dá tanto detalhe para a roupa e esquece de levar o nosso coração para a festa. Tem gente que dá tanto detalhe para a sua roupa e esquece de levar o teu coração para a festa. Quem trouxe o coração, diga glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje, então, animado, preparado para essa festa. Você já participou de uma festa surpresa? Quem aqui já participou de uma festa surpresa? Quem aqui que já teve uma festa surpresa? Eu lembro de uma senhorinha que faz um mês e pouco que está no Senhor, que toda vez que a gente fazia uma festa surpresa para minha mãe, ela falava no meio da festa: eu já sabia. Toda festa, ela sabia que todo ano tinha. Meu pai já agia de um jeito diferente. Meu pai, por mais que ele soubesse que tinha, ele fazia aquela cara de surpresa para a festa, mesmo sabendo que todo ano tinha festa para ele. Mas a gente teve uma festa surpresa, a grande maioria que já teve uma festa surpresa. Algumas pessoas não tiveram festas surpresas e se assustam quando veem a festa pela primeira vez. Agora, me ajuda aí, qual é a maior dificuldade para realizar uma festa surpresa? Qual é? Guardar segredo do aniversariante, não é verdade? Vira e mexe, alguém bota o aniversariante no grupo surpreso, né? Vez ou outra alguém convida ele, manda uma mensagem para ele. A gente arruma um roteiro que nunca fez, aí o aniversariante: por que tu vai para lá? Você nunca fez isso? Começa a comprar as coisas no Shopee, começa a chegar em casa para fazer a festa. Mas está comprando muito, por que você comprou bola? O que vai ter? A gente sabe que esconder do aniversariante é difícil, não é fácil, né? Agora, uma coisa terrível é como levar a pessoa celebrada, a pessoa da festa, para o lugar da festa. Gente, eu já vi as formas mais trágicas de convidar um aniversariante surpresa para uma festa. Fulano está passando mal, preciso de você. A pessoa vai quase infartando para a festa, chega lá, vê a festa, quase que infarta mesmo. O outro está passando mal. Fulano está brigando. Alguém já foi convidado para uma festa assim, fulano está brigando, a gente tem que ir lá agora resolver isso. Gente, para mim já falaram de tudo, você não tem ideia. Mas não é fácil você levar a pessoa celebrada para o local da festa. Agora, quando todas essas coisas se encaixam e a pessoa chega na festa e ela verdadeiramente encontra e recebe aquela surpresa, cara, o coração dela fica envolvido de alegria. Por quê? Porque ela se sente amada, porque ela se sente querida. Sabe o que me alegra? Que aqui nesse lugar, até quem não gosta de aniversário acaba gostando. O André ali não gostava de festa de jeito nenhum. A Deise: pastor, ele não gosta de aniversário. Eu falei: ele vai gostar de aniversário. Não gosto. E hoje em dia até festa para ele o pessoal faz, né, Deise? Aí dele se falar que não gosta, toma uma coça. Mas é tão gostoso quando você vê que as coisas se encaixaram e a surpresa foi assim perfeita. Eu já fiz algumas surpresas de aniversário, não posso contar porque está gravando, né? Mas a gente já participou de algumas surpresas de aniversário, das mais terríveis às mais engraçadas. E eu te digo uma coisa: valeu a pena, vale a pena celebrar. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Gente, aconteceu um milagre comigo. Eu estou sem celular. Pela segunda vez essa semana, eu esqueci meu celular em casa. Glória a Deus. A gente vai se libertando de algumas coisas. Então não me mande mensagem, não vou te responder. Bem,
Lucas 15, do 11 ao 24. Coloca na NVT, por favor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isto, eu vou ler daí para frente. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo e na volta para casa, ouviu a música e a dança. E perguntou a um dos servos: o que estava acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: filho, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de ministrar essa palavra mais uma vez. Hoje no carro eu lembrava do primeiro dia que eu ministrei essa mensagem na Reino pela primeira vez. Pai, como foi lindo aquele dia. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Obrigado porque o Senhor mandou preparar essa festa antes de me dar total a mensagem. E eu sei que o Senhor hoje deseja que a sua igreja celebre neste lugar esta noite. Então fala conosco, que o nosso coração se encha da alegria que vem do seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto que nós lemos, ele relata, ele é a terceira mensagem daquele setor de perdidos e achados na Bíblia, que a gente está esse mês falando. Falamos sobre a dracma, a ovelha perdida no primeiro dia, e no final, quando a ovelha se perde, quando acham a ovelha, o pastor traz ela nos braços, e ele convida as pessoas para uma festa, porque a ovelha perdida foi encontrada.
A dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa. Depois daquela mulher arrumar a casa, varrer a casa, limpar, buscar por toda a casa, quando ela encontra a dracma perdida, ela chama as suas vizinhas e faz uma festa. Na palavra de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o filho que se perdeu. Essa história, ela relata a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais moço pede ao pai que lhe dê a herança que lhe cabe. Diga: pai, olha, eu quero a minha parte da herança. E o pai assim o faz, ele dá a esse filho a parte que lhe cabia. Ele tinha direito eram 2 filhos, tinham direito a 1/3 dos bens do pai, e o filho mais velho, 2/3 do bem do pai. Esse filho mais novo pega tudo que tinha, e após receber, a Bíblia diz que algum tempo depois, ele sai, de casa e vai para uma terra longe viver uma vida desregrada, e gasta tudo o que recebeu do pai. No mesmo tempo que o dinheiro dele acabou, a Bíblia diz que vem uma fome terrível sobre a terra, e ele não tinha dinheiro, não tinha comida suficiente na terra. Para ele só houve a possibilidade de cuidar de porcos. E essa parábola era contada por Jesus para o povo judeu. Certamente ele estava fazendo uma referência a um judeu, e o judeu, ele abomina o porco. O porco é um animal impuro. Lidar com o porco é inaceitável. Ter porco dentro da sua nação é inaceitável. Então imagine para um judeu ter que cuidar de porcos. E não era só cuidar de porco, não tinha comida, e ele tinha fome, ele desejou comer a comida do porco. Certamente ele deve ter pensado: como que poderia eu me servir da comida daquilo que eu abominava? A Bíblia relata que quando ele estava vivendo esse momento, esse jovem, ele recobra a consciência, e o texto diz: caindo em si, ele se arrepende nessa hora, e ele decide voltar para casa, para ficar ao menos como um empregado do seu pai. Esse jovem, ele prepara um discurso. Ele diz: na casa de meu pai, até os empregados têm o que comer e comem bem. Já sei, eu vou voltar, eu vou reconhecer o meu erro e vou falar: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não mereço ser chamado seu filho, agora me trata como um dos seus empregados. Ele preparou um discurso para voltar para casa, e ele volta cheio de esperança, e ao mesmo tempo sabendo que não tinha direito de exigir nada do seu pai, porque tudo que era dele já havia sido entregue. Mas porque ele volta, mas porque ele conhecia o coração generoso do pai, ele volta esperançoso. Quando ele é avistado de longe pelo pai, eu imagino que ele viu o pai de longe. O coração dele deve ter tremido. Mas eu fico tentando imaginar o que o coração do pai viveu naquela hora. O texto diz que quando o pai o avista, ele sai correndo ao encontro do filho. O pai sai de casa, corre ao encontro do filho. De acordo com a cultura deles, era inaceitável que uma pessoa de certa idade vivesse correndo. Não era algo padrão, e eles diziam: não corram. Ele poderia andar rápido, mas o texto diz que ele correu ao encontro do filho, e o texto também diz que o pai abraça o seu filho e beija o seu rosto. De acordo com alguns comentaristas, o texto traduzido para esse pedaço de beijar o rosto, ele não mostra que ele beijou uma vez, mas ele dá a entender a intensidade de vários beijos em seu rosto, expressando saudade, expressando amor, expressando alegria. Eu imagino que, após ficar surpreso com a recepção, eu imagino que o filho não estava esperando essa atitude do seu pai, porque pedir a herança de um pai vivo seria dizer para ele: para mim você já morreu, e me interessa apenas aquilo que você possui. Ele estava dizendo para o pai: a tua herança é o motivo de eu estar aqui hoje, e não a tua presença. Então, quando ele volta para casa, eu imagino que o coração do filho tenha ficado: meu pai deve estar com rancor, com raiva. Meu pai, ele vai olhar para mim, vai me tratar de um jeito desprezível, vai me desprezar. Mas quando o pai o recebe desse jeito, desta forma,
Eu imagino que o filho, ele fica surpreendido com esta recepção. E então eu imagino ele dizendo: agora é a hora de eu apresentar o meu discurso que eu ensaiei. Agora é a hora de eu falar o discurso que eu ensaiei. E ele chega para o pai e fala: pai, eu pequei contra o céu, pequei diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele nem termina o discurso, a Bíblia diz que o pai já grita: diga, vem depressa, prepara logo a festa, traga a roupa dele, traga o anel dele, a sandália para os pés. Meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi encontrado. Ele interrompe o discurso do filho dizendo assim: cala a boca, você não sabe quem está feliz, você não sabe como que eu estou feliz. Sabe, não adianta você colocar desculpas para mim nesta hora. Não estou interessado em desculpas, eu estou interessado em você. Deus não está interessado nas desculpas porque você largou a igreja. Deus não está interessado nas desculpas porque você ainda não se entregou. Deus não está interessado nas desculpas porque você ainda peca, porque ainda vive escravo do pecado. Ele não está interessado nas desculpas, Ele está interessado em você. O motivo da alegria do pai era porque o filho estava ali. E detalhe, ele nem tinha entrado em casa ainda, porque isso foi ao longo do caminho, na beira do caminho, não tinha chegado em casa. Isso foi no meio do caminho. Eu imagino as pessoas olhando de longe e tendo a curiosidade de saber o que eles estão conversando ali. Por que eles estão se abraçando ali? Sabe, na mesma hora, o pai pede: olha, traga para ele a roupa de filho, anel de filho, sandália dos pés. Restaura meu filho a posição original dele. E o pai convida o filho para uma grande festa. Eu imagino que ele saiu de casa com a roupa de filho. Eu imagino que ele saiu de casa com a sandália de filho e com o anel de filho. Eu ficava pensando o que ele fez com a roupa, com a sandália e com o anel. Certamente a sandália deve ter se gastado, porque a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, possivelmente para um outro país. Ele viajou muito tempo para longe de casa, e possivelmente na volta, talvez nem sandália ele tivesse. Não é igual a gente que chega lá no centro da cidade e pede um tênisinho da Headley. Não era assim tão fácil. E não era qualquer um que usava sandália. O filho tinha sandália, o escravo não, o filho sim. A roupa demonstrava honra sobre a vida dele. E certamente essa roupa que ele sai de casa ficou fedida com as meretrizes, com a bebida, e para piorar, com o último estágio, na lama dos porcos. Certamente não dava para vestir aquela roupa com honra, com orgulho. E o anel, se a riqueza foi toda embora, talvez a única coisa que valesse mais e que ele ainda possuía, ele pôde ter trocado o anel dele com mais um pouco de prazer. E quando eu mandei esse texto para o pessoal da mídia, para eles poderem fazer, eu mandei para o Daniel. Eu falei: Daniel, eu imagino uma mesa onde o pai deixa tudo preparado para o filho voltar para casa. E ele colocou a roupa de filho, ele colocou o anel de filho, ele colocou as sandálias, e lá fora tinha um novilho que estava sendo engordado para o dia da festa. Eu imagino o pai dizendo: eu sei o que eu plantei no meu filho. Quando o filho saiu de casa, certamente ele deve ter preparado e dito: separa esse novilho, porque um dia o meu filho vai voltar para casa, e quando ele voltar para casa, a gente vai celebrar a festa com esse novilho. Eu não sei, não vou fazer apelo agora, fica tranquilo, mas o dia que você decidiu abandonar a igreja, o dia que você decidiu sair da igreja, porque alguém te feriu, porque você brigou com o irmão mais velho da igreja, e você decidiu ir embora, talvez você tenha perdido tudo, deixado tudo para trás, e hoje você sente saudade de casa, e hoje você sente falta do pai, falta da casa. Cara, quando você saiu de casa, no novilho cevado, ele já havia sido imolado na cruz do Calvário, dizendo: meu filho vai voltar para casa. E o dia que ele voltar para casa, ia ter uma festa preparada para ele. O Senhor mandou preparar essa festa para você, no dia de hoje, aqui neste lugar.
Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que Jesus, antes de eu nascer, fala assim, antes de você nascer, para quem está do seu lado. Jesus, antes de você nascer, Ele já contou a tua história. Essa história é minha. Essa história é sua, que um dia se afastou da casa do Pai. Sabe, Jesus, quando ele conta essa história, ele está contando essa história para o fariseu, ele está contando essa história para o escriba, ele está contando essa história para o pecador, ele está contando essa história para o cobrador de impostos, dizendo, olha, na casa do Pai existem alguns filhos, aqueles que se perdem e aqueles que estão na casa. O pecador e o publicano são os filhos que saíram da casa. Os fariseus e os escribas eram aqueles que ficaram na casa. E Jesus estava contando essa história para eles. E eu quero começar a relatar um pouco daquilo que o Senhor me deu acerca desta palavra. Se você estiver cansado de ouvir, é uma história um pouco longa. Pode ser que você diga, ai pastor, que mensagem chata. Tudo bem, você tem todo o direito de sair a hora que você quiser. Agora, se você estiver aqui, seja inteiro na sua presença. Seja íntegro e recolha cada pedacinho para você. Porque eu tenho certeza que esta é a tua história. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é sobre um filho confuso. Nós podemos perceber na história do filho pródigo uma confusão na sua mente. Gente, pensa só, o pai dele tinha posses, certamente era um cara de posição, ele tinha tudo dentro de casa, tudo. Eu consigo olhar e enxergar uma mente confusa na cabeça desse jovem. Sabe como pode um filho desejar os bens do pai sem a presença dele? Como pode um filho desejar a riqueza do pai sem o pai? Pedir parte da herança é o mesmo que dizer, pai, morre logo, para que eu possa viver de forma livre. Para esse filho, seus bens eram mais preciosos que o pai. Sabe, a gente olha uma atitude como essa, eu já li tanto esse texto. A gente olha uma atitude como essa, a gente diz, cara, que atitude deplorável do filho mais novo, não é verdade? É quase que inaceitável. Eu fico imaginando, não vai acontecer, mas se um dia a minha filha olhasse para mim e falasse, pai, me dá aquilo que é meu, porque eu quero ir embora. Eu ia falar, poxa, mas e eu? Só estou interessado naquilo que você tem, não em quem você é. Que cara de pau esse filho pródigo, não é verdade? Uma atitude maléfica, podemos dizer assim? Pensa só comigo. É como alguém que chega para você e fala, vem cá, você vai pagar a conta? De uma forma consciente, mas nem com tanta malícia. A gente vê isso acontecer todos os dias. Aonde às vezes um filho chega para você e fala, pai, eu quero comer uma pizza, mas não quero que você vá não. Eu falei, mas como assim? Não, financia que eu estou indo, pai. Eu falei, no momento de trocar a fralda, no momento de comprar remédio, de levar no médico, no momento de levar na escola, a gente estava presente. Por que na hora de celebrar a gente não pode estar presente? Eu já passei por isso, eu até brinquei com minha filha hoje sobre isso, mas eu entendi, né? Ela sabe que era brincadeira, mas qual o sentimento que gera no coração quando um filho chega? Cara, o som está tão ruim hoje, que é de verdade mesmo. Graças a Deus está saindo. Estou me sentindo num baldezinho aqui em cima. Mas a gente consegue ver que isso acontece na nossa vida frequentemente. Eu tenho certeza que tem muito pai aqui que já viveu isso. Aonde você olhava e falava, cara, o melhor que eu podia fazer não foi o bastante para fazer o meu filho feliz. O melhor que eu podia fazer não foi o bastante para fazer o meu filho feliz. É como um pai que não tem condição, não tem muitas posses, e o filho pede um tênis. Melhorou. E o filho pede um tênis. Só que o filho quer um tênis de R$4.500.
E o pai só consegue dar um de 350, parcelado em 6 vezes. E o melhor que você faz, não consegue fazer o filho feliz. Aí a gente, como pai, a gente olha, a gente diz: o que é isso que eu estou criando? Quem é isso? Quem é esse ser dentro da minha casa que eu estou criando? Meu coração ele fica apertado. Da Janaína já age de outro jeito. É esse aí. Tem gente que anda descalço, se não usar, vai ficar descalço também. Tem muita mãe que é assim, tem, não tem? Representa. Então a gente melhorou. Depois eu vou pagar o lanche para vocês semana que vem. E a gente consegue ver que isso acontece nas mais diversas casas. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Vocês estão comigo aí? Lembrei da Rafaela, olha aqui para o seu pastor. Acontece todos os dias nas mais diversas casas. Aí eu te pergunto, será que isso acontece na igreja, nas suas orações diante de Deus? Quantas vezes você esteve interessado em fazer campanha para exigir alguma coisa de Deus, e depois que recebe, nem na igreja vem para agradecer? Ora e jejua porque quer um milagre, quer uma bênção, mas depois que recebe, não tem um coração grato para dizer: Senhor, parece que vir à igreja se torna um martírio. Gente, vou te falar uma coisa, eu faço as propagandas de domingo pela manhã, mas depois você pergunta para quem vem hoje de manhã, como é que foi o culto hoje? Parecia aquele momento do último dia do encontro, do penúltimo estágio do encontro com Deus. Lembra? Sabe qual que era? Quem já fez o encontro? Gente, o céu estava baixinho. Você não tem ideia de como é que estava o culto hoje de manhã aqui. Uma presença. Estherzinha trouxe uma palavra hoje. Esther, aquela palavra está rasgando o meu coração. Uma jovem, quantos anos? 16, 17? 15 anos. Uma adolescente de 15 anos. Foi boca de Deus neste lugar, você não tem noção. Eu chorava horrores aqui de manhã. Ah, pastor, está gravado? Só no céu. Então, se você ficou em casa, cara, essa você perdeu, literalmente. Estava absurdo. Só que domingo de manhã tudo bem, é um momento de celebração, você tem outras coisas para fazer, eu até entendo. Mas às vezes, quando a gente está na falta e a gente quer arrancar alguma coisa de Deus, a gente não larga um minuto, a gente ora o tempo todo, a gente quer convencer Deus a fazer a nossa vontade. Me diz se às vezes isso não é igual à atitude do filho pródigo: Pai, me dá aquilo que é meu por direito. E o abençoado ainda ora assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu filho. Rebelde, mas querendo arrancar do pai. E depois que recebe, diz: eu prefiro as bênçãos ao invés do pai. Eu prefiro receber do Senhor do que receber o Senhor. Sabe, essa atitude do filho é deplorável. E às vezes a gente se encontra nessa mesma história, uma mente confusa na casa do pai. A gente precisa trazer consciência do que a gente está fazendo aqui na igreja. Você precisa ter essa consciência clara de qual é a tua função e qual é a tua missão dentro da igreja. Sabe, eu conheço várias histórias aqui, e eu vejo algumas histórias sendo transformadas. É gente que, não vou contar não, pensa, estou falando com você, e quando eu falo você, é você na sua individualidade. Como você chegou na igreja? Pensa aí. Pensou? Me diz, como você está hoje? Como está a tua família? Como está a tua casa? Como está o teu trabalho? Pensou? Agora, a última pergunta: como está a sua vida devocional? Hoje está pior do que quando você chegou? Ou melhor do que quando você chegou? Me diz se se a tua vida hoje estiver pior do que o primeiro dia, depois de tudo isso transformado.
Me diz se a tua atitude não tem sido igual ao filho que ficou em casa. É alguém que tem tudo, menos o pai. Menos conhecer o coração do pai. Ai, pastor, você está falando... Estou falando de um filho confuso dentro de casa. Eu me alegro porque tem muita gente que já entendeu qual é o propósito. Eu me alegro porque tem muita gente que está em casa, conhece o pai, conhece as bênçãos, desfruta do pai, e por consequência as bênçãos, elas são repartidas pelo próprio pai dia a dia na vida do filho. Mas tem muita gente que vive na igreja, não reconhece o pai, não recebe as bênçãos e ainda fala mal de quem saiu da igreja. E ainda fala mal de quem pecou na igreja. E ainda faz questão de acusar quem está tentando se levantar. Sabe, esse filho estava confuso. Agora, e o que saiu de casa? O que saiu de casa, ele passou por 3 estágios. O primeiro estágio, repete comigo, ele era feliz e não sabia. O filho que saiu de casa, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha pão, tinha comunhão, tinha conforto, tinha roupa, tinha anel no dedo, tinha sandália nos pés. Ele vivia cercado de bênção, vivia cercado de proteção. O pai não estava interessado nos seus defeitos e ajudava o filho a melhorar todo dia. Como bom pai, o pai não olhava para ele interessado em acusar, jogar na casa dele o que ele fazia de errado, mas estava interessado em forjar um filho que ia fazer o certo a cada dia. Ele dentro de casa, ele era feliz, só que ele não sabia. O interessante é que o problema não foi o pai, o problema não foi a casa e nem tampouco o irmão. O problema do filho pródigo foi uma insatisfação dentro de si. O problema estava com ele, o problema estava nele, que o fez infeliz mesmo estando sentado na mesa do pai. Sabe, a nossa vida na igreja, ela precisa ser mais agradável. A sua vida na igreja, ela precisa ser mais agradável. Tem gente que passa um tempo todo na igreja com medo. Medo de quê? Medo de ir para o inferno, medo de não ser aceito, medo dos ataques do inimigo, medo das afrontas dos irmãos, medo, o tempo todo. Isso para quem está do seu lado, repreende esse medo. Porque com esse medo você não consegue ser feliz. Tem gente que passa uma vida na igreja com questionamentos, dizendo, por que acontece com ele e não acontece comigo? Por que eu tenho que fazer isso e não aquilo? Por que eu tenho que ser assim e não desse jeito? E a pessoa acaba não desfrutando do privilégio de estar na igreja por causa dos questionamentos. Já viu aquele filho que questiona tudo que o pai está dizendo? Pai, por que não? E tem pai que ainda tem paciência e diz, por que não, meu filho? Mas tem um que olha assim, Deus não vai fazer isso contigo, mas também não vai responder para você por que não. Sabe, tem gente que não consegue desfrutar da alegria de estar na casa. A igreja é um lugar de gente imperfeita que está sendo curada. A igreja é um lugar de gente que está sendo transformada. Quem está do seu lado não está pronto, mas está sendo aprontado. Quem está do seu lado não é perfeito. Então tire essa frustração de olhar para alguém e querer encontrar toda a perfeição na vida de uma pessoa. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Sabe, o problema foi uma insatisfação que havia no coração do filho que ficou dentro de casa. Foi por causa dessa insatisfação que ele decidiu o quê? Olhar pela janela para alcançar um horizonte. E depois que ele olhou, ele decidiu se levantar e buscar aquilo que ele nem sabia o que era. Só que isso custou um preço muito alto para ele. Porque esse jovem era feliz, só que ele não sabia. Sabe, o mundo sempre tem uma proposta tentadora para você. Você não foi chamado para viver de proposta, você foi chamado para viver de propósito. Porque quem vive de proposta, eu ouvi alguém, eu não vou contar, não vou expor seu caso, mas o seu caso coube, você sabe que eu estou falando contigo. Eu orei contigo ontem, e o teu caso cabe perfeitamente na mensagem de hoje. Exatamente. A pessoa me liga e diz, pastor, estão fazendo uma proposta, e essa proposta vai contra aquilo que eu decidi ser. O que eu faço? E eu falei, quem você é? O que vai te faltar? É por dinheiro?
Porque quem muda por causa de proposta, vai viver sempre mudando por causa de uma proposta diferente. É como se você recebesse 30 mil de salário e alguém chegasse para você: quero te pagar 50. Só que esse 30 mil, você estudou ali, você cresceu, você aprendeu, você foi tratado, investiram em você, te deram oportunidade, celebraram cada momento, tinha condição de você melhorar mais, mas alguém que nem te conhece: olha, eu quero comprar teu passe, vou dar 50. E você fala: pô, beleza. E você vai para os 50. Só que quem vai para os 50, vai para outro por 70. E você percebe que você acaba entrando num leilão, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser um produto. Você passa a ser usado por causa do dinheiro. E eu cheguei para esse jovem e eu falei com ele: o que teu coração está dizendo? Aí, meu coração está dizendo não. E eu falei: então, filho, volta para casa, sem medo. Deus vai cuidar de você. Eu dei um abraço nele hoje. E eu falei: depois que você toma uma decisão, Deus, ele promove uma manifestação absurda para honrar uma decisão de um filho. Sabe, Deus não vai fazer nada sem você tomar uma decisão. Deus não vai fazer, a festa está pronta, mas você só vai celebrar a festa depois da decisão tomada, depois do primeiro passo dado, só ali. Então esse jovem, ele era feliz na casa do pai, mas ele não sabia disso. E ele parte para o mundo, e lá no mundo ele aprende que ele era infeliz e não reconhecia. Esse segundo estágio da vida desse jovem diz que ele viveu dissolutamente, ele gastou tudo, e tudo para ele era noitada. Enquanto tinha dinheiro, tinha alegria, enquanto tinha festa, tinha alegria, ele achava que era o máximo. Eu falei uma coisa isso aqui na igreja, teve gente que ficou bravo comigo, eu não estou preocupado, se quiser ficar bravo de novo, fica. Eu disse que o que leva um homem a beber demais é falta de coragem de fazer sóbrio aquilo que ele queria fazer. O cara é tímido, não tem papo, vai para uma festa, chegou lá, quer chegar na menininha, não tem coragem, toma o primeiro copo, toma o segundo copo. Aí ao invés de chegar o galã, chega o porco, fedendo, falando mole, chato, e acha que está abafando. Ah, pastor, eu não sou assim. Eu falei: problema é seu, mas é assim que eu vejo. Eu digo isso porque a gente não precisa estar no estágio deplorável para ser aceito. Você não precisa ir no último nível para ser filho, você já é filho. Você só precisa saber quem você foi feito. Esse jovem, ele era infeliz, mas ele não reconhecia isso. Porque depois que esse cara vai para a noitada, toca horror, faz toca horror mesmo na festa, quando ele volta para casa, ele diz: cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? Nessa hora ele começa a ver que ele começa a ter noção que a alegria dele estava durando enquanto tinha o dinheiro, enquanto tinha posição. Sabe, ele viveu de forma irresponsável, e com toda a liberalidade ele buscava saciar um vazio, um abismo que havia dentro de si. Só que ele percebeu que quanto mais ele buscava, mais ele ficava perdido. Enquanto ele buscava se saciar, mais ele se afundava. Sabe, ele era infeliz, só que ele escondia. Após gastar todo o seu tesouro, certamente os amigos o deixaram. Mas só que isso não aconteceu de uma hora para outra. Quando ele estava chegando no fundo do poço, eu imagino, quando ele estava chegando no fundo do poço, estava acabando o dinheiro, e as pessoas começaram a perceber, ele vai e puxa o cartão. Ele vai e bota na conta. Ele começa a pagar para ver, porque ninguém pode saber que eu estou lascado. Ninguém pode saber que eu estou ruim. Ninguém pode saber que eu estou falido, que está chegando ao meu fim. E ele começa a esconder a tua infelicidade, querendo manter uma posição que ele já não mais operava. Sabe, eu imagino que as pessoas continuavam se relacionando, que as prostitutas continuavam vindo, enquanto estavam sugando tudo que ele tinha. O bobo achava que ele era o máximo. Mas o dono do bar olhava para ele e via um cifrão. As prostitutas olhavam para ele e viam um cifrão. E o bobo olhava para os outros e via um sorriso. Só que esse sorriso era fajuto, era falso, não era o sorriso do pai. Ele foi seduzido
pelo abismo que havia dentro dele. Mas quando ele chega no fundo do poço, ele começa a mentir. Só que tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta. Você não consegue esconder uma mentira por muito tempo. Foi então que ele percebeu a solidão. E nesse momento terrível da sua vida, quando faltava comida para todo mundo, faltou comida para ele. E ele decidiu se alimentar daquilo que ele mais repudiava. Gente, o que eu já vi de crente, na minha juventude era assim. Eu visitava alguns lugares, eu conhecia algumas pessoas, e eu via pessoas, não sei se você já viu isso, pessoas que estavam na igreja feliz, cantando, já com aquela galera do jovem, ia para a praça tocar violão, estava na igreja ministrando louvor, e pregava, aí numa semana pessoas se aborrecia com o pastor, se aborrecia com o líder de jovem, se aborrecia com a menina, não queria mais namorar com ele, se aborrecia com qualquer pessoa e saía da igreja. Só que quando ele saía da igreja, ele não botava um pé fora não, ele já pulava de cabeça. Semana anterior ele estava lá no altar pregando, estava tomando santa ceia, estava orando pelas pessoas, e na outra, por causa da revolta, ele já estava bêbado, já estava cheio de droga, no meio de prostituta, numa atitude deplorável. Eu olhava assim, cara, cadê o cara de semana passada? O que aconteceu com aquela vida? Será que foi mentira aquilo que ele viveu na casa do pai? Será que o abraço que o pai te deu foi fajuto? Será que o cuidado que o pai teve com você foi fajuto, não foi verdadeiro? Eu não estou falando nem do seu abraço nele, mas eu estou fazendo você pensar do abraço que ele deu em você. Será que ele mentiu quando ele disse que queria cuidar de você? A pessoa largou tudo e foi embora. Ele chegou num momento terrível da vida dele. Ele chegou no pior momento da vida dele. E o texto diz: caindo em si, repete comigo, caindo em si, decidiu voltar e ser feliz de verdade. Responde uma pergunta para o seu pastor aqui. Quem está feliz por ter voltado, diga glória a Deus. Só tenho você. Tua história, ó. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Sabe, o seu último estágio precedia o melhor momento da sua vida. O teu último estágio precedia o melhor momento da sua vida. Eu imagino ele dando comida para o porco e olhando e falando: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Será que na mente dele pode ter acontecido pensamentos do tipo: o que meu pai ia dizer se ele me visse nessa condição? O que meu pai ia falar se ele sentisse o cheiro que eu estou? Eu não sei se você consegue se lembrar quando você estava perdido. Eu não sei se você consegue se lembrar quando você abandonou a igreja. Lembro, digo a você, eu não me desviei, eu fiquei 6 meses longe. Mas pastor, peraí, 6 meses longe e desviado nem é a mesma coisa? Era aquela coisa, eu não me encaixava em lugar nenhum, eu não queria me encaixar em lugar nenhum. E às vezes chegava domingo, eu sentava na varanda, eu sentava de frente para a televisão, eu olhava assim e falava: cara, estou com uma saudade. Eu estou com uma saudade. A gente cantou uma música hoje aqui que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Não tem lugar nenhum. Uma vez eu decidi ir para o baile. E eu fui. 17 anos, não tinha saído de Angra ainda. Eu fui para o Rio, na casa de um primo.
Aí cheguei lá e me levou num baile. Eu fui num baile. Você chegava no baile e era e eu vendo aquele monte de gente dançando, eu estava lá no cantinho. E eu olhava para os outros, o pezinho ficava só. Só que eu olhava para aquilo, eu não tinha roupa para estar ali. Eu não tinha tênis para estar ali. Eu não tinha disposição para estar ali. E eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? E o coração, ele vinha uma dor ao mesmo tempo do tipo, Deus não merece isso. Deus não merece isso. E eu não estava inteiro ali, porque o meu corpo estava ali, mas o meu coração estava em outro lugar, procurando outra coisa. Eu digo isso para você porque por mais que o filho pródigo estivesse alimentando porcos, quando ele cai em si, ele fala, cara, eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para viver assim. Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem uma história para mim. Diz para quem está do seu lado, Deus tem uma história pronta para você. Deus tem uma história pronta. Só que esse último estágio, ele precedeu o melhor momento da sua vida. Porque às vezes no fundo do poço a gente fala, não tenho mais para onde ir. Talvez essa seja o teu questionamento nesse mês, nessa semana. Talvez você passou o dia inteiro falando assim, cara, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. Parece até contraditório dizer isso, né? Que o seu pior momento, que foi no seu pior momento que ele reconheceu que precisava botar um ponto final naquela história. Foi no pior momento dele que ele fala, não dá, chega, hoje basta. Repete comigo, basta. Esse basta, ele tem que ser verdadeiro na nossa vida. Esse basta, ele tem que ser tão suficiente que a gente começa a abrir mão de verdade daquilo que não faz parte mais do próximo nível, do próximo estágio. Ele já tinha cheiro de filho? Ele estava fedendo a porco. Ele estava calçado? Não. Ele estava com anel no dedo? Não. Mas ele começa a ter consciência de quem ele era, mesmo sujo, descalço, sem anel. Eu sei que na casa do meu pai, tudo pode acontecer na casa do seu pai. Repete comigo, antes tarde do que nunca. Ele já estava há muito tempo fora de casa. Ele estava tão longe, uma terra distante, totalmente diferente da sua cultura, da sua origem. Ele estava num lugar onde ele não fazia mais parte. A música que tocava não era a que ele cantava. A comida que era servida já não era aquela que o pai preparava, a mãe preparava. A mesa posta era diferente da mesa que o pai preparava. Me diz, tem muita gente aqui que não consegue entender o que eu estou falando. Você passou a vida na igreja. Dá um lá maior para mim. Você passou a vida na igreja. Recombate em mim. Porque ele vive. Não, eu puxei errado, né? Então lá. Foi tão bonito, estava tão certinho que o Vitor me atrapalhou. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa música era da sua infância.
Essa música era o que cantava na tua casa, essa música era o que você ouvia, essa música era o que você chorava. Mas o ambiente que você está hoje, você ouve coisas que não são isso, que não tem nada a ver com isso. E eu te pergunto, cadê aquela canção que estava guardada no seu peito? Mudou a cultura. Mudou a cultura. Mudou o lugar, mudou a mesa, mudou a paternidade. Porque você tinha o Pai Nosso e abriu mão para viver uma mentira, assumindo a paternidade do pai da mentira. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Dizer que está feliz longe de Jesus, desculpa. Às vezes a gente diz isso por causa do ressentimento de não conseguir voltar e fazer o caminho de volta. Antes tarde do que nunca. Sabe, ele já estava longe de casa há muito tempo. Estava tão longe numa terra diferente de tudo. A sua roupa fedia, o seu rosto estava sujo, seu coração estava oprimido, ele estava totalmente desfigurado. Já não era mais o rosto do filho. Eu imagino se ele tivesse um celular para olhar ele olhasse, cara, esse não sou eu. Esse não sou eu. Quando eu botei terno hoje, né? E eu cheguei para Gabi, e a Gabi, lembrei de um tempo passado seu. Eu usava terno lá atrás. Não quer dizer que o terno faz um pastor. Não tem nada a ver. Os piores ladrões usam terno e gravata. E eu não estou falando só fora da igreja. Sabe, a roupa dele já não era mais a mesma. Podia ser a roupa de filho, rasgada, fedida, corrompida. Só que, apesar de estar com um semblante desfigurado, o seu coração começou agora a bater de um jeito diferente. O texto diz que, arrependido, ele decidiu voltar e se reconciliar com seu pai. Você sabe que momento é esse? É aquele momento que você diz assim, cara, eu tenho que voltar para a igreja. Sabe, eu tenho que voltar. Já conheceu gente assim? Que vira e mexe, você senta para conversar com a pessoa diz, não, eu tenho que voltar para a igreja. Eu já estou muito tempo longe já. Sabe, eu não sou assim, não, eu não vivo assim, não, eu tenho que voltar para a igreja. Só que esse homem não ficou só no eu tenho que voltar para a casa do pai. Ele diz, eu vou voltar para a casa do pai. E depois que ele toma essa decisão, tudo muda na vida dele. Tudo é transformado na vida dele. E no seu coração, ele sabia. Não vai poder passar, que deu problema lá em cima na mídia, daqui a pouco eles resolvem. Repete comigo, traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe, em seu coração ecoava o que ele sabia sobre o caráter do seu pai. No coração dele havia um eco de quem o pai dele era. O eco dizia, até os empregados tinham comida com fartura, e ele, que era filho, estava lançado na impureza e no lamaçal. Havia no coração daquele filho um eco de quem era o pai dele. Eu não sei se você que está aqui já se afastou da igreja por algum momento, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra como que você agia na casa do pai quando você estava lá em comunhão com ele? Lembra daquela vez que te deram uma oportunidade e você falou, eu não sei muito o que falar não, e você foi tremendo mesmo falar, e Deus usou a tua vida de um jeito tão gostoso, simples e puro? Você lembra quando você orava, na simplicidade do seu choro, o fogo caía naquele lugar? Você lembra qual foi a última música que você cantou no altar? Lembra? Você lembra qual foi a última palavra que Deus usou alguém para falar contigo? Lembra dessa palavra? Esses são os ecos que ficavam no coração do filho. A palavra testemunhar é trazer para o presente aquilo que um dia foi. A gente precisa lembrar de quem a gente foi. Entenda, na casa do pai.
Porque tem gente que lembra com muita alegria dos pecados que fazia, da praga que era, mas não consegue ter alegria de falar quem ele era quando Deus decidia usar. Sabe, foi nesse momento que ele pensou: eu não preciso mais viver assim, eu preciso voltar. Certamente a generosidade do meu pai vai me alcançar. É a visão que a gente tem de Deus. Às vezes a gente compara com a visão do nosso pai que a gente tem. Eu tenho uma facilidade muito grande em chamar Deus de pai. Sabe por quê? Meu pai nunca me bateu, meu pai nunca me abandonou, meu pai nunca me humilhou, meu pai nunca me oprimiu, meu pai sempre acreditou em mim. Essa é a visão que eu tenho do meu pai. Mas de repente você ouve chamar Deus de pai, você faz uma alusão com o seu pai, que foi um cara ausente, que foi um cara irritante, que foi um adúltero, que foi um cara que negava até comida para você, que abandonou você, que bateu na sua mãe, que bateu em você, que espancava seus irmãos. De repente essa é a memória que você tem do seu pai. Deixa eu dar uma dica para você. Você precisa ressignificar quem Deus é para você. Normalmente um filho é adotado porque ou o pai dele abandonou, ou o pai dele morreu. São esses dois casos. E às vezes o filho é adotado, ele olha e diz: eu me sinto um rejeitado. Por quem? Pelo pai que te abandonou. Mas o pai que te adotou merece o sentimento do pai que abandonou? Pensa só, quem é o filho adotado? O filho original, ele pode ser escolhido? Meu filho vai ser exatamente assim. Um pai consegue dizer exatamente como ele quer um filho original? Um filho legítimo? Consegue? Não. Você recebe, você cuida daquilo que você recebe. É ou não é verdade? Glória a Deus por isso. Agora, um filho adotado, quando o pai vai adotar um filho, o que ele faz? Ele faz o quê? Você não conseguiu entender, filho? Você não é fruto do acaso, você foi escolhido. Deus escolheu você. Deus olhou para você, olhou nos seus olhos, olhou no seu coração e falou: é minha filha, é meu filho. Por mais que alguém tenha deixado, por mais que alguém tenha abandonado, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Diz para quem está do seu lado: eu fui escolhido. Fala assim: eu fui escolhido. Ele me escolheu. Só que tem uma coisa que você não se atentou: Ele não te escolheu ontem, nem ano passado, e nem quando você estava na barriga da sua mãe. O texto diz: antes que você se formasse, eu já tinha te escolhido. Eu não sei como é que está o teu coração. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, Ele já havia escolhido você. Se a tua referência paterna nesse mundo faliu, se a tua referência paterna nesse mundo não é um exemplo, ei, fique com aquela que decidiu te escolher. O seu pai hoje, o seu pai eterno hoje, não merece o desgosto do primeiro pai que abriu mão de você, que te humilhou, que não foi um exemplo. Não merece. Deus precisa da sua integridade. Deus precisa do teu choro. Deus precisa do teu grito dizendo: eu te amo, Pai. Sim. Eu era órfão, hoje sou filho. Cante isso, cante com alegria. O Pai
Eu era órfão, hoje sou filho. Sabe, apesar dessa parábola receber o nome de o filho pródigo, sabe qual deveria ser o nome dessa parábola? Pode mudar aí. Deveria ser a parábola do pai amoroso. Porque a gente dá tanto destaque para o miserável que não reconheceu o amor do pai e se esquece de pensar em como ficou o coração do pai. É ou não é? Gente, o personagem principal dessa história não é o filho. Será que você não percebeu ainda? Que o personagem principal dessa história é um pai, ele tinha 2 filhos. Mas o relato profundo dessa história não foi do filho sujo e nem do filho rebelde, mas do pai que queria os 2. O pai que queria conciliar os 2. No início desse capítulo, Jesus começa a ensinar para publicanos e para pecadores, aqueles que saíram da cultura, saíram da lei, saíram de tudo, aqueles que, olha para mim aqui, deixa lá, olha aqui para o seu pastor, gostei, fala com a Rafa que já era, peguei esse jargão, olha aqui, não saiu não, olha aqui para o seu pastor. Sabe, o foco é de um pai que ele olha os 2 filhos e fala: ei, não é o erro dos 2, mas é o amor que eu sinto pelos 2. Não é a culpa que eles carregam, mas é o perdão que eu carrego, é o perdão que eu proponho. Ele ressalta nesse texto todo, nesse texto completo de Lucas 15, ele relata sobre a ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 guardadas no aprisco, e ele sai até encontrar a ovelha perdida. Ele fala do esforço que aquela mulher teve de arrumar tudo para achar a dracma perdida. Aí eu te digo, será que o pai não fez algum esforço? Será que o pai não preparou uma festa? Eu imagino essa mesa pronta todos os dias na casa do pai. Eu imagino o pai olhando para o quarto do filho dizendo: ele não está aqui, mas ele vai voltar. Eu imagino o pai passando na porta. Qual pai que nunca fez isso com o filho? Eu lembro da minha irmã e do meu cunhado, Raquel. Não sei se o Marquinhos está aí hoje. Não? Marquinhos já foi rebelde, né? Eu lembro da Raquel e Naldo criaram os filhos na igreja. Eles criaram os filhos na presença, pastores, cuidando de gente. Mas um dia o Marquinhos descobriu quem ele era, sem Deus. E ele foi para o mundo, e é exatamente a história do filho pródigo. Ele viveu tudo isso que a gente está dizendo aqui. Mas quando ele chegava em casa de madrugada, onde é que estava a mãe dele? Ajoelhada na sala, orando, pedindo: Deus, traz meu filho de volta. Eu imagino no coração do pai havia o mesmo sentimento, orando, dizendo: traz o meu filho de volta. Eu imagino que esse pai, ele não ficou dizendo: aquele miserável, aquele vagabundo foi embora. Não ficou fazendo isso. Eu imagino ele dizendo: ele sabe o que eu plantei no coração dele, ele sabe quem eu sou, e ele sabe do amor que eu tenho por ele. Cedo ou tarde isso vai ecoar na vida dele, e ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa. Então esse texto, ele relata da alegria do encontro do pai amoroso com o filho perdido. Sabe, esse pai teria todos os motivos para repudiar esse menino, querer a herança de um pai vivo, gastar tudo que pertencia à família antes da hora. Só que em momento algum você vê que esse texto fala de um pai. Ei, essa conversa de vocês dois aí está me atrapalhando, hein? Dudu, acabou já, tá beleza. Amém? Que a igreja está assim, ó. Acabou. Sabe, em nenhum momento você vê o pai aborrecido. Em algum momento você vê o pai oprimido. Em nenhum momento você vê o pai blasfemando. Em nenhum momento você vê o pai xingando. Você vê o pai xingando? Mas o que o texto diz? Que o pai ha visto o filho de longe. Eu fico imaginando ele chegando nessa janela. Ainda não é hoje, mas ele vai voltar.
Eu imagino todos os dias ele chegando na janela e dizendo: ainda não é hoje, mas ele vai voltar. Mas eu imagino também qual foi o dia que ele chegou na janela e falou: não conheço aquela roupa, está descalço, não vejo anel, mas eu conheço o jeito de andar. É o meu filho. Ele está diferente de como ele saiu, mas ele não deixa de ser o meu filho. Eu fico imaginando o pulo que o pai deu, porque o texto diz que ele correu ao encontro do filho. Sabe, essa deveria ser a parábola de um pai amoroso. O nome, a parábola do pai amoroso. O pai que não se importou com o cheiro, o pai que não se importou com a impureza, o pai que não se importou com nada disso, ele só queria abraçar e beijar o filho. O problema é que tem muita gente que diz: pastor, eu não quero voltar para a igreja agora não, porque eu tenho que parar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Filho, se você está só fedendo a porco, já está bom, vem. Se o porco ficou lá, vem do jeito que você está. Eu já vi algumas cenas na minha vida. Alguém aqui já viu um acidente? Eu já vi uma mãe vendo um filho todo ensanguentado num acidente e ela beijando ele. A gente até que trata com meio que: a mãe não faz isso não, o pai não faz isso não. Faz? É o meu filho que está ali, gente. Sai da frente, larga. É o meu filho que está ali. Eu quero salvar o meu filho, eu quero cuidar do meu filho. O pai não está preocupado com o cheiro, não está preocupado com a sujeira, ele está preocupado com quem? Com o filho. E sabe quem está do seu lado? Ele está preocupado com você. Você é o que interessa. Você é o que interessa. Sabe, um pai que insiste em procurar o filho perdido. O fato do pai avistar o filho de longe me deixa livre para pensar que seu coração havia uma certeza de um dia vê-lo voltar. A caminhada do filho com certeza foi longa, mas eu duvido que em algum momento ele correu tão rápido como o pai. Eu fico imaginando ele andar, não sei, o texto não diz quantos quilômetros ele andou, mas eu não imagino que ele tenha corrido em direção ao pai. Mas eu imagino que ele nunca, em toda a sua caminhada, ele correu tão rápido quanto o pai correu para encontrar o filho. Sabe, eu imagino que por causa da longa caminhada, ele já estivesse quase se arrastando para chegar em casa. Eu não sei se você já fez uma caminhada longa. A máxima que eu fiz foi de 32 quilômetros. Chega no final desse percurso, o pé já está latejando. Não é verdade? Agora imagine caminhar isso descalço. Tanto tempo caminhando. E detalhe, não tinha dinheiro para merenda, porque já tinha fome na terra e ele não tinha mais o que gastar. Ele volta para casa faminto, ele volta para casa fedido, ele volta para casa ferido. Certamente em algum momento o corpo dele já disse assim: ó, cara, para, você não tem força mais para ir até o final. Mas a atitude do pai correndo em direção ao filho dizia para ele assim: ó, venha com um pouco de força que você ainda tem, que eu vou correndo com todo o amor que eu sinto por você. Se você não tem força para correr, rasteja, mas eu vou correndo e eu quero te carregar no braço, quero te carregar no colo. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: pastor, eu vim para aqui arrastado hoje, sabe, eu não tinha força mais para entrar na igreja. A tua caminhada ainda não acabou, ainda falta vir até o altar. Sabe, esse texto fala de um pai que dá a seus filhos uma outra oportunidade. Percebe que nesse momento eu não cito somente o filho que fugiu. Eu falo que dá a seus filhos uma outra oportunidade. Eu deixo claro que o pai que dá a segunda oportunidade, a segunda chance, ele dá para o filho perdido e também dá para o filho que está dentro de casa. Para o filho perdido ele diz: você é meu filho, apesar da sujeira. Para o filho que estava dentro de casa ele diz: você sempre foi o meu filho. Sempre. Só que o filho que estava fora, ele correu para dentro de casa. E o filho que estava dentro de casa, ele não queria entrar dentro de casa, porque o outro filho estava ali.
Às vezes é uma briga tão besta que a gente vê na igreja. Pastor, fulano de tal está na tua igreja? Eu falei, graças a Deus. Você não tem ideia de quem ele é. Aí eu falei, também não quero nem conhecer quem você é por causa disso. Porque às vezes a gente está tão preocupado em expor o problema dos outros para querer tampar os nossos problemas. Nós conversamos hoje de manhã na aula do Jump, foi boa a aula do Jump hoje, com certeza. A gente começou a entender que o pecado que lança você no inferno não é o maior e nem o menor, é aquele que você não se arrepende. Não é o maior pecado e nem o menor pecado que te lança no inferno, é aquele que você não se arrepende. E achar que o outro seja maior pecador do que você, não te faz menos pecador do que o outro. A gente precisa parar de querer expor o outro, acusar o outro e se arrepender pelo nosso. Diz para quem está do seu lado com muito carinho: toma conta da sua vida. Repete comigo: o céu é coletivo, mas o inferno é individual. O céu é um lugar para a noiva, não é um lugar para você, é um lugar para nós. O fato de eu ir e você ficar não me deixa alguém feliz. O céu é um lugar para a gente chegar junto, sabia disso? Agora o inferno, ele é uma decisão individual. Por isso que o céu é coletivo e o inferno é individual. O homem é lançado no inferno na sua individualidade por falta de arrependimento. Mas ele é convidado e elevado ao céu por causa da sua decisão de viver em unidade, de viver em comunhão, de ser um corpo, de ser a noiva. Por isso que o céu é coletivo. Sabe, o mesmo pai que sai para encontrar o filho perdido também sai para aconselhar o filho revoltado. E havia no coração desse pai um desejo de se assentar à mesa com os dois. Deus não queria mais um do que o outro. Sabe, o pai não queria mais o perdido do que o que ficou, ele queria os dois. Será que você não consegue entender que esse irmão que está arrumando tumulto contigo é teu irmão? Eu já vi uma vez falar sobre um castigo de irmão que brigava com o irmão. Quem é que tem irmão aqui? Eu já vi casos, não sei se foi minha sogra que contou, aonde brigou, deixa eu amarrar um de frente para o outro. Vem cá. Ó, alguém já passou por isso? Já, né? Vou amarrar um de frente para o outro, vocês vão ter que se acertar. Acho maneiro porque tem hora que Deus faz isso com a gente. Eu vou botar você para depender dele, só para você baixar a tua bola. Você acha que Deus não faz esse tipo de coisa? Que isso, gente? Deus não está interessado no maior pecador, nem no menor pecador. Deus está interessado naquele que decidiu se arrepender. Ele quer sentar à mesa com os dois. O filho pródigo porque saiu de casa, e o filho de casa porque não quis perdoar o seu irmão, não quis ter comunhão com o seu irmão. E por causa disso, esse pai amoroso, ele tenta sentar à mesa com eles. Sabe, um pai que perdoa e restaura o filho perdido. Esse pai não estava interessado naquilo que seu filho havia feito de ruim. Seus pecados ficaram misturados e deixados lá no chiqueiro. Seu pecado não está aqui hoje, seu pecado está lá fora. Posso ouvir um amém? Aí você precisa decidir hoje, se você quer voltar para aquele lugar e pegar ele de volta junto com os porcos, ou se assentar na mesa com o rei. Se você vai ficar ainda desejando a bolota que o mundo está te oferecendo, ou o pão vivo que desceu do céu. Gente, o que restava na vida daquele filho era só lembrança do que ele viveu. O que você traz aqui hoje é só lembrança de quem você era. Apesar de ter preparado uma proposta para ficar de volta como escravo, o pai nem deixou o filho terminar. De repente você está hoje aqui na igreja e fala: pastor, eu vou voltar hoje, mas sabe, eu quero voltar só para ficar no banco. Tem um monte de gente que chega assim aqui, sabia? Eu vou voltar só para ficar no banco. Eu quero voltar só para capinar lá fora. Ei, quem é filho não precisa ser escravo.
Quem é filho não precisa pensar como escravo. Quem é filho não precisa se comportar como escravo. Quando o filho entrou, o pai nem deixou ele terminar de falar, disse logo: traga a roupa, traga o anel, traga a sandália e mata o novilho. Porque meu filho estava perdido, ele foi achado. Ele estava morto e foi ressuscitado. Ele restaurou o filho e ele mandou fazer uma festa. Sabe, o pai jamais seria feliz sabendo que tinha um filho escravo. Eu não sei qual pai que ficaria feliz sabendo que tem um filho escravo, mesmo dentro de casa. Agora, ele se alegraria todos os dias de poder acordar de manhã e falar: o café está pronto, vamos sentar à mesa. Sabe, repete comigo, diz assim: o pai o perdoou e o colocou em um lugar de honra. Sabe, durante esse mês, e eu estou terminando agora, durante esse mês nós ouvimos falar sobre esses três casos de perda do capítulo 15 de Lucas. A ovelha perdida era um ser vivo, porém sem consciência, que precisava ser resgatada. A ovelha estava viva, mas ela não sabia de nada, porque ela não tinha consciência, e ela estava à mercê da situação. Então alguém tinha que ir atrás dela antes que um predador a matasse. A dracma perdida era um valor que não era vivo e também não tinha consciência, era um ser inanimado, mas esse valor precisava ser restaurado. Para quem? Para a dracma? Não, para o dono da dracma. Era algo que precisa ser restaurado para o dono da dracma. E agora o filho pródigo? O filho pródigo era um ser vivo que tinha plena consciência e liberdade para escolher continuar perdido ou decidir voltar para casa. Sabe, o pai continua esperando você voltar para casa. Você sabia que antes de você vir ao culto hoje, Deus já tinha mandado preparar uma festa para te receber de volta? Antes de você ser convidado para estar na igreja hoje, Deus já tinha dito ao meu coração, isso foi na quinta-feira: ei, meu filho vai voltar domingo, a minha filha vai voltar domingo, manda a igreja vir com uma roupa bem bonita e prepara uma festa, porque eu quero me alegrar com a minha igreja. Antes de você chegar aqui, a Santa Ceia é só no primeiro domingo. Mas me diz, se você não tem fome e sede, me diz se você já não tem um bom tempo que não participa da Santa Ceia. Filho, essa festa foi feita para você voltar para casa. Essa festa foi feita para você voltar para casa. Não importa o teu cheiro, não importa a tua roupa, não importa onde você estava, Ele só está te dizendo: vem, eu estou aqui te esperando. É hora de você voltar para casa. A primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus, quer voltar para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui para o altar, vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Onde é que está a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus? Eu sei que você está dizendo: essa é a minha história. Eu sei, um dia foi a minha também. Toma essa decisão hoje. Vem, volta para casa hoje. Ele está te esperando. Essa festa está para você voltar. Vou falar o que todos já conseguiram.